Olá, um abraço para você. Estamos começando aqui o nosso replay de toda segunda-feira, numa parceria entre o site Miséria e o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Nós temos muita coisa para destacar no programa hoje, inclusive também abraçar os amigos da Rádio Torcida K, que também são parceiros nossos, aquela galera boa ali do amigo Caio César, né, que acompanha bem o futebol cearense. Você também deve acompanhar Rádio Torcida K. Tem um aplicativo próprio, também pode ir pela Rádiosnet, tem Rádio Torcida K no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aproveita, quer ficar bem informado sobre o futebol cearense, acompanha aí o Rádio Torcida K, tá certo? E já se você quiser saber de informações de toda a parte do Nordeste brasileiro, o local certo é o site Miséria. Já que o nosso canal Replay com o Tony Souza, humildemente destaca o futebol do interior, dando prioridade para a região do Cariri. Já convido a você para se inscrever aqui no nosso canal. Não é inscrito ainda? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, acione o sininho para você sempre ser notificado quando tiver uma nova postagem. E compartilha com a galera, avisa aí, o replay começou. Replay da segunda-feira, que tem muita coisa. Vamos falar sobre o Guarani e Campo Grande, a vitória do Leão do Mercado, a primeira na Série C do Campeonato Cearense. Viu o gol? Viu não? Vai ver aqui. Inclusive nós transmitimos esse jogo numa parceria com a Iguá TV, nosso amigo Zilfran e toda a equipe dele. Também vamos destacar aqui a vitória do Barbalha, 100% de aproveitamento na Taça Fares Lopes. E também o encontro ali do técnico Jorge Luiz após o jogo com os jogadores, o elenco da Raposa Caririense. O Barbalha que vive uma reformulação da diretoria e também no seu time. Vamos trazer, inclusive, dois lances que foram reclamados no jogo de ontem, né? Um pelos lados do Barbalha e o outro pelos lados do Floresta. Dois lances de pênalti. Você vai ver aqui com a gente. Vamos também destacar o time do Icasa. Goleou depois de 11 anos. Flávio Araújo de volta ao Verdão do Cariri. Foi o reencontro do Flávio comandando o time oficialmente em uma partida e também a torcida ficou do lado de fora do Mirandão, acompanhando aqui o canal Replay com o Tony Souza, assistindo o jogo e depois a torcida acabou fazendo a festa do lado de fora. Teve o Júnior Xuxa, maestro Júnior Xuxa, que teve este fim de semana participando do Jogo das Estrelas, lançamento da campanha Novembro Azul do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, inclusive os gols você vai ver aqui também no programa Replay. E vamos relembrar, voltar no tempo 10 anos atrás, dia 8 de novembro de 2011, um jogo em que o Icasa venceu o Guarani de Campinas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo cheio de muita polêmica. E você lembra do Diego Palhinha? Pois é, o Diego Palhinha vai participar do programa hoje, ele que fez aquele gol contra o Guarani de Campinas, e a gente vai trazer já já esse momento bacana. Já deu para perceber que temos muita coisa para destacar hoje no programa Replay. E, lógico, sempre a gente tem um convidado especial. Hoje eu trago aqui um cara da nova geração do rádio, está trabalhando como setorista esportivo, acompanhando o Verdão do Cariri na Rádio Vale FM, é âncora do jornal na Rádio Sons Unsat e está aqui conosco pela primeira vez, nosso querido Aloísio Vilar. Bom dia, aliás, boa noite, Aloísio. Você é acostumado a dizer bom dia, não é? Boa tarde lá na Eu digo bom dia, boa tarde, boa noite. Você está na Sons Unsat e na Rádio Vale FM. Exatamente. Mas antes era Rádio Educadora. Isso, fui setorista por lá. Boa noite para você, Tony, boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Replay com Tony Souza. Um abraço, satisfação, agradeço pelo convite desde já. Vamos bater esse papo bem bacana aqui na noite. Pois é, inclusive o rapaz é expert no que se refere a notícias do Icasa. Nosso querido Aloísio Vilar, que está trabalhando na Rádio Vale FM, né, acabou substituindo aí o nosso querido Rubens Santos, que passa aí por problemas de saúde. E a gente aproveita para mandar um abraço ao Rubens Santos, também está sempre acompanhando, já esteve aqui no programa, está sempre acompanhando aqui o programa Replay também. Um abraço, nosso querido Rubens Santos. Você começou no Rádio Educadora mesmo, Aloísio? Não, Tony, eu comecei na Rádio Verde Vale AM, aqui em Juazeiro do Norte, como setorista do Crato. Né? Para quem não sabe, eu sou cratense, moro no Crato, e comecei a cobrir o time do Crato, que na época estava na Série B do Campeonato Cearense, também disputou a Fares Lopes. Inclusive foi o ano em que o Crato teve um maior destaque na Fares Lopes, chegou às semifinais, foi eliminado pelo Guarani, né? Guarani, a melhor campanha do Crato. Jorge Luiz, né? era o técnico, Isso. Tinha o Leilson como destaque, acabou nos jogando na partida decisiva, Leilson. Exatamente, foi nessa que eu comecei, em 2016, na Rádio Verde Vale AM, depois tive passagens pela Sonzon, muito rápida,
voltei para Verde Vale e acabei indo para a Rádio 100, que depois se transformou na Plus FM. E por lá foram quase 4 anos. Né? Comecei fazendo futebol como repórter e depois acabei assumindo também a apresentação do jornal por lá. Foi uma experiência muito bacana. Saí agora em julho já de 2021 para assumir esse novo compromisso na Rádio Som Zoom. E aí, com pouco tempo, recebo o convite da Rádio Vale FM para ser setorista do Icasa. Uma grande responsabilidade, né? Venhamos e convenhamos, ser setorista, trazer as notícias da equipe do Icasa para o torcedor, que é bem exigente, viu, Tony? Oh, eu sei bem disso, como sei, viu? Mas deu uma bola dentro aí nosso querido Marco Valério, o próprio Delto. Gostei muito da contratação, fiquei feliz em saber que você estaria lá na Rádio Vale FM, porque assim, eu sou do esporte, né? E sempre que posso, estou escutando todo mundo. Sempre que eu posso, eu escuto todo mundo. Eu sou um cara que sou vidrado em rádio. Então, gosto demais e achei muito bacana em saber que você estava na Rádio Vale FM. Boa sorte na Vale e boa sorte na Rádio Som Zoom. Como é o nome do jornal lá no Som Zoom? Jornal Grande Cariri. Começa meio-dia. De meio-dia às 2 da tarde, inclusive, de segunda a sexta-feira. O Leandro Santos está lá com você também. Isso, Leandro Santos, que é um fera, né, no esporte, faz bloco esportivo todos os dias lá no Jornal Grande Cariri. A gente está indo muito bem, graças a Deus, nesse novo projeto. Meio-dia? Às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Tá aí, pessoal. Então, fica aí a propaganda do nosso querido Aloysio Vilar, lá com o Leandro, que para mim o Leandro é um polivalente. É narrador, é comentarista, é repórter. O que você precisar, o Leandro faz no rádio, ele é show de bola. Bom, vamos começar com as informações aqui no programa, já que você quem escuta só o Aloysio no rádio, né? Está aqui conhecendo o Aloysio, a imagem do Aloysio Vilar. E para quem não conhecia, já dá para saber um pouco aí sobre essa carreira desse jovem que está começando com apenas 25 anos, é isso? 25. 25 anos de idade. Galetinho ainda, é um galeto ainda esse rapaz, viu? 25 anos quase apenas. Quase 6 já de rádio. Pois é, já está aí começando aí uma carreira bacana no rádio aqui da região do Cariri. Vamos começar com as informações, iniciando falando sobre o 8º Campeonato Metropolitano do Cariri de Futsal, que está acontecendo com vários jogos, inclusive, destacando já os jogos aqui deste domingo, tivemos vários jogos acontecendo no ginásio poliesportivo, né, e em outra quadra. No ginásio poliesportivo, o primeiro jogo aqui do Sub-15, nós tivemos aqui os Amigos do Esporte vencendo 6-3 o CT Cariri. Depois teve, pelo Sub-17, o Farias Brito vencendo 3-2 o Araripense. Aí tivemos pelo Sub-13 o Brisa FC vencendo 3-1 o Bola na Rede de Pernambuco. Aí vamos lá, no quarto jogo Sub-15, o Araripense jogando contra o Tigres e meteu 5-0 aí o Araripense, melhor dizendo. Aí tivemos o quinto jogo, Bola na Rede 8-1 no Astrovila. No 8º jogo pelo Sub-21, Potengi e perdeu de 3-0 para o Santos de Exu. Então, o Santos de Exu venceu 3-0 o time de Potengi pelo Sub-21. Pelo Sub-15 depois teve, olha só aqui, quase não faz gol, 16-0 Nova Vera Cristo, vencendo, Ilha Nova Vera Cristo, vencendo aqui o Astrovila. Eita sapeca, iaiá, menino, tá doido? Depois teve outra goleada pelo Sub-17, 9-0 o time do Santos de Exu, vencendo o Bola na Rede B, lá de Pernambuco. Tivemos o 10º jogo do Sub-15, o empate 1-1 do Estrela do Crato contra o Brisa, e o único WO da rodada foi o Sub-17. Tivemos aqui o Bola na Rede de Pernambuco com o Cratense, deu WO aí para o Bola na Rede de Pernambuco. Esses todos os jogos que aconteceram ontem pelo 8º Campeonato Metropolitano lá no ginásio poliesportivo. Aí tivemos os outros jogos, meu querido Kleber Ferreira, também acontecendo ontem, jogos já na escola polivalente. Confere o resultado. Começou logo o primeiro jogo no Sub-7 com o Sapeca. A escolinha do Careca meteu 10-0 na escolinha do Biguá. Aí teve o Cariri vencendo 8-0 o Astrovila pelo Sub-9, pelo Sub-7. A escolinha do Biguá perdeu para o Estrela do Crato, 2-0 para o Estrela do Crato. O quarto jogo foi 3-1 no Sub-9, o Astrovila vencendo a escolinha do Careca. No Sub-7, a Estrela do Crato acabou perdendo para a escolinha do Careca 5-0. No Sub-9 também tivemos o Cariri vencendo 5-0 a escolinha do Careca. O 7º jogo pelo Sub-11, o time da escolinha do Biguá venceu 4-2 o Vasco Cariri. O 8º jogo pelo Sub-11,
O time do Cearazinho meteu 3-1 no Juventus de Antonina do Norte. O nono jogo pelo Sub-11 foi 4-3 do Estrela do Crato contra a Escolinha do Careca. O 10º jogo teve o Vasco Cariri metendo 4-2 no Juventus de Antonina do Norte, isso pelo Sub-11. Também pelo Sub-11, o Brisa meteu 4-3 no Cariri. Pelo Sub-13, deu 3-2 Brisa para cima da Astrovila. E o último jogo lá na Escola Polivalente ontem, o 13º jogo pelo Sub-13, tivemos os Galácticos metendo 5-3 no Cearazinho. Portanto, todos os jogos aí do 8º Campeonato Metropolitano do Cariri, categorias de base, né, já começando aí desde o Sub-7 até o Sub-21. O que não faltou, né, foi gols, foi goleadas, enfim, foram várias goleadas, inclusive, né, eu acho que só um WO e só um empate, o resto teve vitória para todo lado aí, com algumas equipes de Pernambuco, equipes também aqui do futsal cearense, tá bom? Abraçar o pessoal que está organizando aí o 8º Campeonato Metropolitano de Futsal do Cariri, categorias de base, aí a Construeco, o pessoal também lá da LJDA, enfim, um abraço bem forte para essa turma toda, tá certo? Bom, a gente vai estar trazendo na próxima segunda-feira, sempre aqui trazendo informações sobre o Campeonato Metropolitano do Cariri. Aproveita e segue a gente também lá no Instagram, que no Instagram Replay com Tony Souza a gente está deixando lá os resultados também nos nossos stories. Sempre que tiver alguma rodada, a gente já coloca lá. Quando tiver o resultado, também a gente coloca nos stories lá do Replay com Tony Souza no Instagram. Inclusive no Instagram a gente tem fotos, tem vídeos, tem algumas coisas que não estão aqui no YouTube e a gente aproveita colocando por lá, tá certo? A gente coloca muita coisa aqui no programa também na segunda-feira, mas a gente aproveita o Instagram para ter mais liberdade de fazer algumas postagens. Seguindo aqui o programa, vamos destacar aqui o Jogo das Estrelas. No último sábado tivemos o Jogo das Estrelas, lançamento da campanha Novembro Azul do Hospital Maternidade de São Vicente de Paulo, e tivemos vários craques, jogadores, alguns em atividade, né, 2 em atividade, como por exemplo o Marcelo Nicasso, que hoje está no Campo Grande, e o Otacílio Neto, que está em casa esperando aí o clube para jogar na próxima temporada. Ele que estava no Iguatu e preferiu ficar em casa nesse restante aqui de 2021. E aí, entre os ex-jogadores, tivemos Alain, o zagueiro Alain, tivemos o zagueiro Brito, os atacantes Cristóvão e Bugica, como foi ver de novo Cristóvão Bugica, o Roberto Jacaré, que ainda está num pique daqueles, o Val, meio-campista, o Moésio, lá de Missão Velha, enfim, o Roberto Maguila, né, que joga na lateral esquerda. Teve uma turma boa, nosso querido Marquinhos, que já chegou a jogar no Guarani, teve uma turma boa lá, que esteve atuando, né, junto com várias pessoas também que são ligadas ao Hospital Maternidade de São Vicente de Paulo. Até eu entrei para bater uma bolinha lá no jogo. Foi muito legal, muito bacana, iniciativa legal da direção do Hospital Maternidade de São Vicente de Paulo. Inclusive abraçar aqui a irmã Juliana Deise, né, que administra o Hospital Maternidade de São Vicente de Paulo, e aí abraçar também o Romildo, ao Chairon, a Cassinha Rocha, que faz parte da direção lá de marketing, enfim, ao pessoal que esteve na direção. Realmente foi um negócio muito bacana, um jogo bonito, foi bom a gente rever essa galera toda batendo a bolinha, né? E nesse momento de conscientização, que é o Novembro Azul, que é exatamente o combate contra o câncer de próstata. Meu amigo Luiz Vilar ainda está longe desse exame do câncer de próstata, mas já o Kleber Ferreira, Guto Vital e eu estamos próximos aí de chegarmos a ter que passar também pelo exame de próstata, porque é importante a gente, né, se prevenir contra o câncer de próstata, que atinge milhares de homens todo ano no Brasil. Mas para trazer você, recordar um pouquinho essa galera que fez história e ainda faz o nosso futebol, vamos trazer aqui os gols desse Jogo das Estrelas que nós transmitimos aqui no canal do YouTube no último sábado, e teve a narração do nosso querido Leandro Santos. Confira. Faz o passe ali no seu irmão, o Queca. Marcondes, irmão do Queca. Outro barbalense aí também em campo. Passa aqui na frente. É o Roberto Jacaré. Roberto Jacaré também aqui participando do evento. Recebeu o passe aqui na ponta direita. Já olhou para a área, tentou o lançamento. Buscava ali um melhor passe. Chega cortando a equipe do São Vicente A. Já recuperou o Otacílio Neto. Abriu novamente aqui com o Jacaré. O Queca. O Bruno Moésio.
Abre lá na esquerda. Faz o passe ali um pouquinho mais atrás. Jacaré bateu de esquerda pro gol! Gol! Do São Vicente B! Roberto Jacaré! Pegou ali o rebote, uma finalização de fora da área, ajeitou com a perna direita, olha só o replay do lance. Bateu de esquerda no cantinho. Caiu ali o Jonathan. Acabou aceitando aí a finalização do Roberto. Tá aberto o placar aqui no Estádio Naldão. É 1-0 para a equipe do São Vicente B. Maestro Icasiano, torcedor do Icasa, podendo matar a saudade de ver o Júnior Xuxa novamente em campo. Na hora que chega ali, bateu pro gol, tá na rede. Gol! É o empate do São Vicente A. Cristóvão, autor do gol da equipe do São Vicente A, empatando o jogo aqui no Estádio Naldão. 10 minutos do primeiro tempo. Esse tem faro de gol, esse sabe o caminho das redes. Cristóvão empata o jogo aqui no Estádio Naldão. Agora no placar, 1 para o time do São Vicente A, 1 também para a equipe do São Vicente B. Abre o jogo lá na esquerda. Tentou o passe ali no Val. Jogou na fogueira. Chegou o Márcio Alan recuperando. Já fez o passe no Marcelo Nicásio. Limpou o Alan da jogada. Fez a finta pra cima do Marconde. Vai o Marcelo Nicásio na cara do gol. Fintou o goleiro. Vai levando pra linha de fundo. Evitou a saída. Prendeu a bola ainda o Marcelo Nicásio. Espera ali a aproximação do companheiro. Rola mais atrás pro Márcio Alan. Pro gol! Do São Vicente A. Márcio Alan contando ali com o toque da defesa. Acabou resvalando ali no defensor do São Vicente B. Olha a jogada novamente aí. O Marcelo Nicásio faz a finta, evitou a saída ali na linha de fundo, prendeu, esperou a aproximação, fez o passe, tinha a opção do Cristóvão, acabou tocando ali no Márcio Alan. E aí chegou o Jefinho, tocou na bola, Patrimônio ali, mandou para o fundo das redes. Sabe que a chance de cura depende principalmente... Olha o gol, quarto gol da noite, o terceiro do São Vicente A. Dessa vez foi o Marcelo Nicásio que deu um toquinho ali pro fundo das redes, marcando o terceiro. Agora no placar do Inaldão, 24 minutos do primeiro tempo, 3 para a equipe do São Vicente A, 1 para a equipe do São Vicente B. Sobrou ali com a equipe do São Vicente A, ajeitou no Márcio Alan, tocou no Nicásio, bateu pro gol, tá na rede. Gol do São Vicente A, Marcelo Nicásio, marcando o segundo dele, recebeu o passe ali caprichado do Márcio Alan, olha aí no replay, de trivela o Márcio Alan, deixou o Nicásio na cara do goleiro Breno, que bateu forte de perna esquerda, mandando para o fundo das redes, marcando o quarto da equipe do São Vicente A, Tony. Entendeu? Vira o jogo aqui na direita. Já devolveu no Marcos Vinícius. Tem ali a passagem do Danilo. São 3 contra o goleiro. Será que agora, Danilo? Gol! Do São Vicente A, Danilo, camisa 16. Um toquinho ali por cobertura. Tinha a opção ali do passe, preferiu dar o tapinha, olha só. Maroto, tapinha com a perna esquerda do Danilo, mandando para o fundo das redes, marcando o quinto da equipe do São Vicente A. 24 minutos do segundo tempo, agora no Estádio Naldão, 5 para a equipe do São Vicente A, 1 para a equipe do São Vicente B. 29 minutos na segunda etapa. Tem a oportunidade de diminuir a equipe do São Vicente B com o Tontonho. Autorizado, vai o Tontonho para a bola. Ajeitou, bateu, rasteirinho na trave, tá no fundo das redes. Gol! Do São Vicente B, do marrento Tontonho. Olha só, saiu aí pedindo silêncio. O Tontonho, camisa 9, cobrando o pênalti, diminui para a equipe do São Vicente B. Marca o segundo.
Agora no estádio Naldão em Barbalha, 5 para a equipe do São Vicente A, 2 para a equipe do São Vicente B. Tá aí, portanto, os gols, né? Deu para ver uma galera aí que jogou, o Alan, rapaz, dando pique aí, dando carrinho. Foi bacana a gente poder ver novamente essa galera jogando, o Val, Bugica, Cristóvão, enfim, turma boa que estava batendo a bolinha lá, o Brito. O Juraci também esteve lá com a gente, o Juraci lá da Jal Presentes, também esteve por lá. O Severo acabou aparecendo, foi só montar o time Severo, mas ficou só de boa, assistindo, acompanhando tudo. Foi muito legal. Apesar que o Maurício lá que estava apitando, rapaz, deu uma forçadinha aí, disse que foi pênalti aí. Você acha que foi pênalti mesmo? Não sei. Tô achando que ele teve combinado ali com o Tonton para ver se o Tonton fazia esse golzinho de pênalti. Um abraço, meu querido Maurição, rapaz, gente boa demais, que acabou apitando esse jogo aí, do Jogo das Estrelas, lançamento da campanha Novembro Azul. Lógico, foi um jogo beneficente, acabou tendo lá que quilo de alimento não perecível para cada pessoa que adquiriu o ingresso. O alimento arrecadado foi revertido para a Casa de Apoio que atende pacientes com câncer. A gente teve transmitindo o jogo, muita gente acompanhando, mandando mensagem, várias partes do país, e foi legal ver essa galera toda batendo uma bolinha. O nosso querido Aloysio Vilar, rapaz, que é novinho, ele olhando assim, não viu muito daquela galera de jogar bola não, né, Aloysio? Não, só mesmo através de vídeos do YouTube, né, como é o caso do Júnior Xuxa. Só vi jogar mesmo Marcelo de Castro, está em atividade, né, o Marcos Vinícius, que jogou há pouco tempo, enfim, alguns jogadores que estão ali. Não é do tempo do Cristóvão, não. Bugica? Não. Pois você perdeu o fino da bola, meu querido Aloysio Vilar. Mas fica acompanhando aqui o replay com o Tony Souza, que você vai se atualizando aí com essa galera mais das antigas. Deixa eu mandar aqui, aproveitar aqui e mandar um abraço, tá bom? Para a irmã Juliana Deis, do Hospital São Vicente. Um abraço para o Chairon, um abraço para o Romil, da direção do Hospital São Vicente, nossa querida Cassinha, que faz o trabalho de marketing lá, e parabenizar pela iniciativa, foi muito legal realmente, né? E inclusive várias mensagens foram colocadas lá, o prefeito Guilherme Saraiva, que é médico inclusive, também esteve, e o pessoal falando sobre a importância realmente, né, dessa campanha Novembro Azul. É importante que todos nós tenhamos consciência, e principalmente os homens, tá bom, gente? Nada de preconceito, vamos cuidar da saúde. Bom, deixa eu aqui registrar o Eduardo Alves deixando aqui o boa noite, o Péricles Vasconcelos, um abraço para o doutor Péricles. Ele vai gostar de ver o golzinho do Palhinha e ouvir o Diego Palhinha aqui. Grande Péricles. O Leandro também está aqui com a gente, o Polivalente, aqui nosso parceirão aqui do canal. O Eduardo dizendo, queria saber do grande Aloysio o que ele acha do clube empresa, ou de um dono só. Vemos o sucesso do Cuiabá e do Bragantino. Você acha que pode ser uma solução para fortalecer o nosso futebol do Cariri? Obrigado. Olha aí, o Eduardo já botou uma batata quente para você. E aí, meu querido Aloysio Vilar? É uma alternativa, né, Tony? Inclusive, a gente percebe aqui na região do Cariri, a própria equipe do Cariri Futebol Clube, né, que é um clube empresa. Mais difícil é ter empresários, né, grandes donos de empresas que tenham esse interesse, né, que queiram realmente colocar um clube profissional. Dá muito trabalho, exige muito tempo, dedicação e dinheiro, né? Não são todos que estão nessa disposição, mas sim é uma alternativa, claro, para o futebol. Não sei se aqui na região do Cariri a gente estaria pronto para viver uma realidade como essa, mas o Cariri está aí, está dando certo planejamento, a equipe conseguiu acesso para a Série B, não conseguiu para a Série A ainda, mas tem tudo para crescer, se desenvolver e principalmente conseguir desenvolver um trabalho de base, que é uma dificuldade que o Icasa tem, o Guarani tem, o Crato tem, enfim, porque não tem apoio. Então, para um clube empresa, isso se torna mais fácil, revelar jogadores. E assim, o Icasa revelou jogadores, o time do Guarani revelou jogadores. Se a gente for observar aqui, por exemplo, o Dodó, o Assisinho, né, foram jogadores que saíram do Guarani, o Davi, que chegou aí para a base do Palmeiras, para o time B do Palmeiras, para o time do Santos, né, que, enfim, jogou demais na época do Icasa e depois acabou dando bom momento no Guarani. Só citando alguns jogadores, Fábio Lima, Bismarck, atletas que saíram do time do Icasa, eu acho que poderia se trabalhar realmente mais a categoria de base e que essa categoria de base tenha retorno pro clube, porque a gente já viu muitos jogadores saindo do Icasa, jogadores saindo do Guarani e que nunca deram rentabilidade para os clubes. Né? Acho que o Cariri é uma situação, que você me colocou, Aloysio, de clube empresa. Acho que o Cariri errou no planejamento esse ano da Série B, teve a Série C, foi uma realidade,
Cheguei até a conversar com o Dr. Rosenberg sobre isso. Acho que o Cariri errou no planejamento, errou quando demitiu o Márcio Alan naquela ocasião. Eu lembro que, por exemplo, o Dr. Rosenberg, eu perguntei, Dr. Rosenberg, por que o Márcio Alan foi demitido? Não, por causa de resultado. Mas ele tinha empatado com o Iguatu aqui, que era um dos favoritos, e jogando bem, porque o Cariri teve mais chance de vencer do que o próprio Iguatu, e olha que era um baita time o Iguatu, e tanto é que conseguiu acesso, e perdeu para o Maracanã lá de 1-0. Né? Então, assim, eu não vi motivo para demitir o Márcio Alan naquela ocasião. O Márcio Alan, inclusive, ficou surpreso com a demissão. Acabou saindo. E depois ficou o Anderson Vitor. Né? E o planejamento, por exemplo, com o Anderson Vitor seguiu. O Anderson Vitor perdeu, oscilou o time e em nenhum momento ele foi demitido. Então, assim, eu acho que o Cariri tem que, lógico, é um time novo que está começando, o próprio empresário, Dr. Rosenberg, é uma pessoa nova no meio do futebol. Eu acho que ele tem que se cercar com pessoas que entendam o futebol, que possam ajudá-lo a contribuir com isso, mas o Cariri pecou no planejamento. Planejou errado a Série B e por isso não subiu, oscilou bastante e não teve melhor momento. É aquela coisa, não basta ter dinheiro, tem que ter também gestão. Gestão não apenas de como gastar esse dinheiro, mas também de como planejar o futebol. E eu acho que o Cariri acabou pecando nisso. Mas que sirva de aprendizagem para a diretoria do time do Cariri e que possa repensar melhor, planejar melhor o time para 2022. Porque já tem gente que tem planejamento, mas não tem dinheiro, né? Por aí. E o empresário, no caso, ele tem o dinheiro, mas muitas das vezes não tem o conhecimento necessário, né, para fazer a coisa andar, né? Talvez seja o caso do Cariri, né, que precisa realmente de um pouco mais de experiência, precisa de pessoas que realmente entendam da coisa para que a equipe possa seguir, né, Tony? Fazer um planejamento aí para 2022, inclusive o campeonato vem forte, né? Quem sabe o Cariri também na primeira divisão. É verdade. A gente vê quando você às vezes não tem o dinheiro, mas tem um planejamento, ou pelo menos o pessoal que entende do assunto. O Crato é um exemplo. No Campeonato Cearense tinha o Lamar, né? Começou com o Pedro Manta não ficou, o Lamar veio e conseguiu classificar o time. O regulamento, ele trabalhou com o regulamento embaixo do braço, fez o papel dele, está aí o Crato na Série D, méritos também para o Lamar. Está aí o Barbalha, começando um resgate na Fares Lopes, tá aí com o Jorge Luiz, o Bacalhau. Está o Guarani hoje com o Lamar também, tentando ali, né, o próprio presidente Rominho, o Romeu Caldas, né, que viu a realidade dos fatos no futebol um ano passado, o time caiu, esperava alguns apoios, não aconteceram, e agora está tentando refazer a situação, né, do zero para que o Guarani consiga esse trabalho. E a gente tem um exemplo bacana no Campo Grande, porque, por exemplo, o Soares é um cara que trabalha ali com categoria de base, com dinheiro também contado, então tem todo esse planejamento que é importante. Então acredito que as coisas podem ser melhor elaboradas quando você tem gente que conhece do riscado ali para trabalhar nesse assunto. Bom, daqui a pouquinho a gente vai estar com a Luísa aqui, eu quero a Luísa comentando para a gente falar Série C, Taça Fares Lopes. Vamos trazer aqui os gols do Guarani contra o Campo Grande, os gols do Barbalha contra o Floresta, do Icasa contra o Pacatuba. Diego Palhinha vai participar com a gente, Diego Palhinha. Conversei com ele hoje, ele vai sim participar aqui do programa Replay, falar sobre o gol de 2011. Lembra daquele jogo? O doutor Pélix com certeza deve lembrar sim. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui no programa, tá bom? Vamos também trazer alguns momentos aí das nossas outras equipes aqui do Cariri. Roberto Alves, mande alô aí para a equipe do Nápoles feminino. Ontem fizemos o jogo do torneio do Heroes, ganhamos de 6-0. Nila deixou 2 gols, Jussara 2, Rosa 1, Nayane 1, domingo contra o Atalanta de Barbalho. Abraço pessoal do Nápoles. Tanto o Nápoles como o Heroes e o Atalanta jogaram a Copa Replay de futebol feminino e a Nila foi artilheira da competição, marcou 7 gols. Um abraço para o pessoal do futebol feminino que faz bonito aqui na nossa região. Fernanda Alves aqui deixando aqui 2 maravilhosos. Beijo, Fernanda. Obrigado pelo carinho. Rochelio Shoa também está com a gente aqui, deixando boa noite. Ele que é torcedor declarado do Fortaleza. Conhecia só por voz acompanhando o Vale Esportes, agora vê a fisionomia do setorista. Tá aí. Aqui o nosso querido Aloysio Vilar e o Luiz Filho também está aqui falando conosco. Está aqui reclamando do som aqui, o Luiz Filho. Mas está tudo ok, não está com som? Está tudo ok aqui, viu, Luiz? Veja, dá uma olhadinha no teu aparelho, se não tem algum probleminha aí, tá certo? E o Alisson Santos dizendo um salve para a nação tricolor, que
que é a torcida lá organizada do Barbalha Futebol Clube. Então, segure a galera da torcida do Barbalha, do Campo Grande, do Guarani, próximo bloco. Vamos trazer aqui, tá bom, situações aí da Taça Fares Lopes, Série C e a torcida do Verdão do Cariri também. Vamos falar sobre a goleada. Flávio Araújo vai falar aqui, você vai ver o Júnior Xuxa na região do Cariri e a torcida, hein, que não pôde entrar no Mirandão, mas ficou do lado de fora fazendo festa também e a gente tem imagem para mostrar aqui para você. E o Diego Palhinha que vai participar ainda hoje, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar aqui da Autoescola Juazeiro. Para você que quer dirigir bem, você tem que falar com quem entende do assunto. Então, Autoescola Juazeiro, Centro de Formação de Condutor Autoescola. E tem tanto a filial como a matriz. Tem aqui o telefone para você aqui na tela, tá bom? É o 98886-4889. 98886-4889. Tá aí também o Instagram, @CFC, Autoescola Juazeiro. Aprendi que era underline dia desse, eu só dizia tracinho, mas não diga isso não, é underline. Então, @CFC underline, gente. Eu descobri um dia desse que esse nome desse tracinho é underline. Então, @CFC underline Autoescola Juazeiro, tá bom? Para você, lógico, aprender a dirigir bem, tanto conduzir moto como conduzir veículo, um carro. Você, lógico, tem que procurar alguém que entenda do assunto e a Autoescola Juazeiro, recomendo para você, tá certo? Muita gente passando pela Autoescola Juazeiro e passando de primeira lá na prova do Detran. Então, aproveita, tá aqui na tela para você o telefone 98886-4889, tá bom? O telefone no WhatsApp da matriz da Autoescola Juazeiro. E aí você pode ir para o Instagram, no Instagram você pode mandar mensagens e lá tem várias informações importantes para você que quer aprender a dirigir, para você que está querendo também tirar sua carteira de habilitação ou que tem dúvidas referente ao trânsito, tem várias informações bacanas no Instagram da Autoescola Juazeiro, @CFC Autoescola Juazeiro, tá certo? Bom, vamos seguir aqui com o nosso programa. Vamos trazer aqui, cadê, rapaz? Tá certo. Vamos trazer aqui o gol do jogo entre Guarani e Campo Grande. Esse jogo valia muito, porque o Campo Grande já vinha de uma vitória, tinha vencido o Arsenal de Morada Nova, né, no jogo anterior, na estreia, e o time do Guarani tinha empatado contra o Quixadá, esses dois jogos pela Série C do Campeonato Cearense de Futebol. E aí o que é que acontece? Valia muito, principalmente para o Guarani, porque uma vitória do Campo Grande ia para 6 pontos, o Guarani ficaria com 1 e acabava dificultando a situação. Nós fizemos esse jogo numa parceria com a Iguá TV, né? Iguá TV e o canal Replay com o Tony Souza, e acabou saindo o gol. Estive lá trabalhando também nas reportagens, mas a narração é do nosso querido Zilfran, tá bom? Vamos ver aí, portanto, o gol do Leão do Mercado, um gol com um tom de poesia. Você vai entender por quê. Secretário de Esporte, o Lela, também. E quem está acompanhando também é Luiz Fidelis, torcedor do Guarani, acompanhando aqui a transmissão. É privilégio todo nosso. Luiz Fidelis, olha o Leandrinho chegando, quem sabe agora bateu, guardou! Gol!
inspiração de Luiz Fidelis. Leandrinho, mágico pela esquerda, bateu entre a trave e o goleiro. Agora, pro fundo da meta, o Guarani abre o marcador, Tony Souza. É, meu amigo, na inspiração real de um rubro-negro, Luiz Fidelis. Leandrinho pega a bola pela canhota. Quando todos esperavam um cruzamento, ele fuzilou um chute cruzado, sem chances para o goleiro do Campusca. Aberto o placar no estádio Mirandão e é rubro-negro. Leandrinho é jogador que arrebenta. 1 pro time do Guarani, 0 pro Campusca, Zilfran. Legal. Aí que fez o gol pro time do Guarani, o Marlos, né? Na verdade, todo mundo conhece ele por Gugu, mas o Campo Grande está divulgando como o Marlos, o goleiro do Campusca. Ia saindo ali como se fosse para o cruzamento e o Leandrinho acabou chutando. Foi um jogo bom, o goleiro André do time do Guarani acabou fazendo boas defesas e segurou aí 1-0. Foi um jogo bem aberto, né? Tanto o Guarani como o Campo Grande procurando muito ataque. O Guarani foi para 4 pontos, Campo Grande ficou com 3 pontos. Está acompanhando alguma coisa da Série C do Campeonato Cearense, Aloysio? Sim, a gente acompanha, né, Tony? Principalmente os nossos clubes caririenses, o Campo Grande também, a equipe do Guarani, torcendo, claro, por esses 2 clubes que são aqui de Juazeiro do Norte, esperando que eles façam grandes campanhas, né? A gente deixa o clubismo de lado, né? Até porque eu também não posso dizer que eu torço por nenhum time, né? Mas, claro, querendo que as equipes possam chegar longe, né? O Campo Grande que não tem aquela obrigação do resultado, né, Tony? A gente percebe isso na fala do próprio Soares, na verdade, que ele quer mesmo revelar atletas, fazer um bom trabalho e se o resultado vier, é consequência. Já o Guarani de Juazeiro não, é um time que tem 80 anos de história, né? Então é uma equipe mais do que tradicional, a torcida está cobrando, está querendo ver o resultado do Guarani dentro de campo, então você percebe uma pressão maior no leão do mercado, conseguiu essa vitória, que siga em frente, que consiga mais resultados positivos pela frente. Inclusive, eu vejo o discurso do Soares, da diretoria do Campo Grande, mas eu vou dizer uma coisa aqui a você aqui, minha opinião, tá bom? Sim, sim. Minha opinião. Eu acho que é um grande do miguezão ali. Rapaz, ele vai dizer, não, vamos jogar aqui a responsabilidade pro time adversário. Na verdade, sempre foi o intuito do Campo Grande revelar jogadores, trabalhar com base, mas ele tá doido para conseguir esse acesso. 2018 o discurso foi esse, baita time conseguiu fazer realmente uma campanha belíssima, foi campeão invicto, tirando grandes favoritos, vencendo o Crato na final, inclusive, na decisão de pênaltis. E, enfim, o Campo Grande tem trabalhado a base realmente, mas quem não quer subir, quem não quer esse acesso, né? Aí é o miguezinho para botar pressão no adversário, não, Aloysio? É verdade, Tony, a gente percebe isso. Agora, o diferencial é que o Campo Grande não tem a torcida que o Guarani tem. O Guarani tem uma torcida apaixonada, né? E o Campo Grande não, uma equipe jovem, assim, pelo menos no futebol profissional, já vinha trabalhando há muitos anos no amadorismo. Na verdade, tem 36 anos de fundação, foi dia 23 de fevereiro de 85, mas só em 2015 foi que profissionalizou o time. 36 anos de história, né? Em 2015 no profissional. Então ainda está tentando alçar voos mais altos no futebol profissional. E o Guarani não, né? O Guarani tem toda uma história, quer o resultado, tem a pressão. O Lamar tem desenvolvido um bom trabalho, né? Mas tem que ter calma também, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Claro que o torcedor quer resultado, é um campeonato curto também, mas com o trabalho acontecendo, o resultado vai vir com certeza. É verdade. Não tem como a gente comparar a pressão hoje, até da torcida, para o Guarani se comparar com o Campo Grande. Isso é inevitável. Mas que tal o miguezinho aí, hein, Soares? Miguezinho, não, que conversa essa tanto faz, rapaz. Olha, o Campo Grande joga agora no dia 11, lá no Bandeirão, contra o Sport Limoeiro, jogo importantíssimo aí para o Tigre Juazeirense, e o time do Guarani vai também ao Bandeirão em Limoeiro do Norte jogar contra o Guarani no dia 12. Então o Campo Grande joga no dia 11 no Bandeirão, 3 da tarde, o Guarani joga no dia seguinte, no dia 12, só que o Campo Grande pega o Sport Limoeiro e o Guarani pega o Arsenal de Morada Nova, isso jogos pela Série C do Campeonato Cearense. Bom, vamos falar aqui, antes de passar aqui para o Barbalha, deixa eu só trazer aqui uma mensagenzinha aqui, baixa um pouquinho aqui depois, Kleber, acho que teve antes um pouquinho aqui uma mensagem, pronto, aqui o Marcel, né, Luiz Filho, botou aqui, o Marcel Freitas, olha, o Luiz Filho disse, voltou, era aqui, olha o aparelho aí, Luiz Filho, aqui tá tudo tranquilo, não me mata o coração não. Marcel aqui deixando o recado, boa noite, meu amigo Tony, parabéns pelo belo programa, manda um abraço
meu amigo Cristóvão, no qual grande admiração, tanto pelo seu futebol quanto pela ótima pessoa que ele é. Realmente, Cristóvão é um grande cidadão, está devendo uma visita aqui, hein, Cristóvão? Ele prometeu que viria o programa, estou aguardando nosso querido Cristóvão. O Nicolas deixando boa noite, o Emerson Figueiredo. Se o Icasa fosse um clube organizado, até hoje estaria recebendo um incentivo de solidariedade da FIFA com relação à venda de jogadores formados no clube. Os maiores exemplos são Fábio Lima e Bismarck, jogadores que saíram, foram para os Emirados Árabes, poderiam ter rendido sim um cacauzinho aí para o Verdão. Roberto Maguila, deixando aqui um abraço para ele, mandando um abraço aqui para o amigo e o ex-presidente dele, mas o atual presidente do Icasa, o França, Roberto Maguila, que também esteve no Jogo das Estrelas. Átila Adriano Almeida, grande abraço aqui, grande programa, valeu, Átila, obrigado aqui também pela atenção, tá certo? Deixa eu me ver aqui, o Roberto deixando um abraço para a torcida do Verdão e também falando aqui sobre o trabalho da gente, muito obrigado mesmo, nosso querido Roberto Maguila. Também vamos falar sobre o Maguila, viu, Maguila? Vamos trazer também o seu material. O Maguila disse que roubaram o álbum de fotografias do Maguila. Aí fica difícil, né, Maguila, desse jeito. Apesar que vamos botar uma enquete. Quem descobre a idade do Maguila? Diz que nem os irmãos do Maguila sabem quantos anos o Maguila tem. Mas estava jogando o veterano cinquentão lá pelo Fortaleza. Maguila. Vamos mostrar aqui o jogo do Barbalha. O Barbalha venceu o Floresta, jogando ontem pela Taça Fares Lopes, um jogo difícil para a Raposa Caririense e um jogo também recheado de polêmicas. Tem 2 lances de pênalti que a galera ficou na bronca, a gente vai trazer os lances aqui para você. Primeiro, vamos mostrar os melhores momentos de Barbalha 1, Floresta 0, Raposa 100% de aproveitamento na competição. Ele prefere tocar um pouco mais atrás com o Rogério. Rogério já abre na canhota, procura por ali. O França domina, segura, na frente de 2. Ele arrisca, a bola cruzada, ó o Filipinho! Houve o toque do goleiro Douglas Dias. Quase o Filipinho fazia o gol para o time do Barbalha. Numa chegada em velocidade. Providencialmente chegou o goleiro do Floresta, escanteio para a Raposa. Chega tocando, a bola fica com o Timbaúba. Perdeu a bola, mas o Chechel se recupera. Faz a proteção. Toca lá com o goleiro, olha o Rogério, a bola foi perigosa! Uma bola mal recuada. Ficou na dúvida se saiu o goleiro Davi. Rogério foi para a bola e chegou ali na velocidade o Carlos Renato. Tocou na bola e ela foi venenosa. Subiu um pouco do que gostaria e foi para a linha de fundo. Contra-ataque rápido, que chegada boa agora do Floresta, numa bobeira da defesa do Barbalha. O René tá por ali, movimentação, fica ali a atenção total ali pro jogador Davi. É o René que bota, pula para fazer a defesa do Davi, mas a bola foi para fora. O René chutou com a perna direita, tentou colocar no lado esquerdo do goleiro da Raposa, mas a bola caprichosamente foi para fora. Pulou para foto Davi, mas não precisou fazer a defesa. Segue 0-0 aqui no Inaldão. Lá vem o time do Floresta, René abre na direita, fica por ali o jogador que é o Daniel. Ele faz o giro, tenta o cruzamento, a bola vem na área. Olha o time do Floresta! O Flávio Torres fez linda jogada e o Davi atento fez grande defesa. Que finalização, que chute agora. Acertou o Flávio Torres. Se não fosse o Davi, quase era o primeiro gol do time do Floresta. Fica ali olhos nos olhos, observa para quem jogar, toca com o Henrique. Henrique faz o cruzamento, olha a bola na área, chega de cabeça! De novo ele, Flávio Torres e Davi, com grande defesa, bota a bola para o escanteio. Já tá dando um confronto bacana, Flávio Torres e Davi, e o Davi até agora tá impedindo. Mas o Flávio Torres teve outra grande chance de abrir o placar aqui no Inaldão. Fica com ela, toca com o Chechel. Abre na direita com o zagueirão Rogério. Ele procura o Eduardo. Toque com efeito para o Cachorrão. Vai entrar na grande área o Cachorrão. Chuta no gol. Defendeu o goleiro. Olha a sobra do Barbalha. O Zé Oliveira agora não pegou bem. Ela subiu além do que gostaria. Mas a chegada do Anderson Cachorrão, como se for um centroavante. E não quis conversa, acreditou, meteu o pé na bola. E o Douglas Silva fez grande defesa. A sobra que não foi das melhores pelo atacante, na verdade era o Filipinho que chutava e acabou botando a bola para fora. De novo o Rogério.
Eduardo, ele prefere tocar ali com o Zé Oliveira. Zé Oliveira já abre na direita com Anderson Cachorrão. Cachorrão olha, toca inteligentemente com o Zé Oliveira. Olha o cruzamento, quem sabe agora, de cabeça! Vibra, agita, faz a festa! Gol! França é jogador que arrebenta num cruzamento perfeito, numa bola bem trabalhada pela direita, Anderson Cachorrão e Zé Oliveira, e a bola foi na cabeça açucarada de quem sabe fazer gol. França, camisa 9, é jogador que arrebenta, cabeceou sem chances pro goleiro Douglas Dias, o placar tá aberto no Inaldão e é tricolor, é tricolor, é tricolor. Agora, o Barbalha tem 1, Floresta 0. É falta pro time do Floresta. O Floresta agora pressiona, tá querendo gol de empate. Carlos Renato vai pra cobrança. Fica a movimentação na entrada da grande área do Barbalha. Ele faz a bola viajar. Quem chega o toque de cabeça, Flávio Torres. Ele chegou, subiu sozinho, cabeceou à direita do goleiro Davi, que apenas tirou com o olhar agora. Ufa! Segurou o coração a torcida do Barbalha. Quase o gol de empate do Floresta. Mais um arremesso manual. Ela disse que é com 5 minutos de acréscimo. Vai terminar. Fim de papo! Vence o time do Barbalha. 1 pro Barbalha Futebol Clube, 0 pro Floresta. Mais uma vitória do time do Barbalha na Taça Fares Lopes. 100% de aproveitamento da Raposa. Taça. Bom, tá aí, né, a vitória do Barbalha, 1-0, vitória importante. E esse time do Floresta aí, se eu não me engano, tinha 6 ou 7 jogadores que estavam jogando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Time realmente muito forte, confronto bacana. O Floresta pressionou muito, principalmente no segundo tempo, ali nos últimos 20 minutos do segundo tempo. O Barbalha no contra-ataque também teve chance de matar, umas 2 ou 3 bolas com o Filipinho. Assim, pareceu cansar ali no finalzinho do jogo o Filipinho. Aquele último toque acabou não acontecendo, mas foi um jogo muito aberto, foi bacana de ver e eu estou gostando da evolução do Anderson Cachorrão. O Anderson Cachorrão, que era um jogador, Luiz, sempre de muita marcação, chegando o ataque, a gente de vez em quando está tendo esses volantes, né, que estão começando a sair. O Cachorrão, que você acha que lembra no Campo Grande, sim. Né, enfim, no próprio Barbalha em 2017, acho que foi o primeiro time do Cariri que ele acabou atuando, que é pernambucano, o Cachorrão. Hoje está casado com uma barbalhense, a Renata, e acabou ficando aqui no Cariri. Foi para o Açu, o Jorge também levou, e é um jogador que vem evoluindo, pelo menos está deixando de ser só aquele jogador de marcação, está chegando bem o ataque também, né, Luiz? Evolução, tanto é que o nome dele é Cachorrão, né? Porque ele ficava ali, né, caçando realmente os atacantes, enfim. E que bom que ele está evoluindo, boa sorte para ele nessa jornada e que cresça, né? É jovem ainda ele. Né? É jovem, igual você aí. Ouvindo, deve ter uns 24 anos, 25 anos, nosso querido Anderson Cachorrão. Mas tiveram 2 lances nessa partida que foram reclamados pelos 2 times. Um pelo lado do Barbalha e outro pelos lados do Floresta. Foram os 2 lances de pênalti. Quem apitou o jogo ontem foi a Elizabeth Esmeralda, segunda mulher a apitar um jogo oficial no estádio Inaldão. Quem tinha apitado a primeira foi a Marília Sampaio. A primeira mulher a apitar um jogo aqui no Cariri foi a Eveline Almeida, em 2009, Guarani Trairiense, se não me engano, no estádio Inaldão. Aí tivemos a Marília Almeida apitando depois lá em Barbalha. E agora a Elizabeth Esmeralda. Confesso que não conhecia a Elizabeth Esmeralda, chegamos a gravar uma entrevista com ela, não falando sobre o jogo, mas sobre esse fato da mulher, as adversidades que enfrenta hoje na arbitragem. Mas ela esteve apitando lá o jogo e acabou esses 2 lances sendo questionados lá pelo pessoal. Vamos mostrar aqui. Vou mostrar o primeiro lance aí, meu querido Kleber Ferreira. Primeiro lance reclamado. Esse primeiro lance é pelo pessoal do Barbalha, que andou reclamando aí. Olha aí o lance lá pela esquerda e o jogador foi para o chão. Acabou que o pessoal reclamou, lance muito rápido, o jogador do Barbalha caiu e aí os caras acabam reclamando que o zagueiro teria utilizado o braço, né, e forçado aí para derrubar o atleta do time do Barbalha. E aí, você acha que foi? Se o torcedor quiser, pode mandar o chatzinho para a gente aqui no YouTube,
né, para você dizer se você acha que foi ou não o pênalti. Aí eu vou perguntar ao nosso comentarista hoje especial aqui do replay. Para você, Aloysio, foi pênalti? O zagueiro usou o braço? O que você achou desse lance aí? Olha, pelo que dá para ver, né, Tony, por essa imagem, realmente ele empurra, né? Ele usa o braço ali naquele lance e acaba ocasionando pênalti. Posso estar errado dependendo do ângulo, né? Mas se você fosse o árbitro, você se eu fosse o árbitro, por essa distância, por essa visão, eu marcaria sim. Pronto, então para o Aloysio teve um pênalti para o Barbalha. Vamos para o outro lance agora. A reclamação aí mudou. A reclamação agora é do Floresta. Foi na mesma área. Essa áreazinha aí, eu vou dizer, devia estar na nhaca desgraçada. Teve esse lance aí, para o Aloysio foi pênalti. Vamos lá para o outro lance agora. O lance reclamado pelo time do Floresta. Olha aí, ó. Lançamento, acho que foi o Rogério. A bola foi cabeceada. O Rogério vai lá tirar a bola. E aí reclama o pessoal do Floresta que teria tocado no braço do jogador do Barbalha. Olha aí, foi o Rogério, ele acaba subindo, ó, a bola sobe, vai na dividida e aí ele acaba saindo e o jogador do Floresta reclama que teria tocado no braço. Né? A Elizabeth já está aqui no lance, aqui na entrada da grande área e ela manda seguir. E aí eu vou para o meu comentarista especialista aqui. Você também pode deixar a sua opinião. Foi pênalti ou não foi? Pênalti, claro, Tony. Foi pênalti, Aloysio? Ele vai com o braço totalmente ali, levanta o braço, não tem necessidade alguma. E ele erra ali a trajetória da bola, abriu né? demais o braço. Abriu demais, é pênalti. Então, para você era pênalti também. Pênalti então também. Tivemos 2 pênaltis ontem que não foi marcado pela arbitragem. É verdade. 2 pênaltis, infelizmente, né? Se fosse marcado era 2-1. Então não tinha modificação. O negócio será que fariam? Enfim, tá aqui então os dois lances de pênaltis que nós registramos aqui na edição do nosso querido Guto Vital, né? Já tá aqui o Aço dizendo, foi pênalti claro, o cara puxa a camisa do atleta do Barbalha. Já está dizendo aqui, o José Erilane dizendo, boa noite, meu amigo Tony. Rapaz, é o Nenofo Fofudo, um abraço. Para ele foi pênalti, o lance do Barbalha. E o lance do Floresta, hein, torcedor? O Aloysio achou pênalti também. Deixa o recado também aqui, que aí é a torcida do Barbalha. Será que a galera vai dizer, foi pênalti? Tá aí os 2 lances para tirar a dúvida, enfim, fiquem aí cada um com a opinião, se foi ou não pênalti, né, para o Aloysio. Foram 2 pênaltis não marcados ontem. Bom, só destacar aqui que o próximo jogo do Barbalha é contra o Crato, no sábado que vem, dia 13, no estádio Lírio Calou em Naldão. Confronto interessante, Barbalha e Crato, principalmente se o Crato vencer o Ceará, agora dia 10, o jogo é no Elzi Cabral. Se vencer o Ceará, aí vai ficar mais interessante ainda esse jogo aí, envolvendo os 2 times do Cariri, a Raposa Caririense contra o Aslão da Princesa. Depois do jogo, teve muita comemoração, o Charles, que foi o capitão do time ontem, aquele mesmo que jogou no time de casa, foi revelação do Campeonato Cearense em 2014, foi capitão da Raposa Caririense ontem, conversou, e aí teve esse momento que a gente mostra aqui, até para você perceber como é que está o clima no time do Barbalha, que vem se reestruturando, né? Na dificuldade financeira, nova diretoria, e vem se reestruturando. Olha só essa imagem aí, né? O técnico Jorge Luiz com os jogadores após a vitória contra o Floresta, 100% de aproveitamento, tem a Raposa na Taça Fares Lopes. Está crescendo, está ganhando, o Barbalha não toma gols. O Barbalha é um time forte, um compromisso com os cidadãos. Eu dizia ali agora na imprensa, a imprensa perguntando qual é o segredo para formar um time desse. E aí eu falei de pessoas boas do seu lado. Citei Rafael, que é o nosso guru lá fora, que está aqui diretamente no nosso Lombardi, escrevendo jogador, trazendo jogador de qualidade para cá. É uma categoria que a gente tem para trazer o jogador de qualidade, barato e cidadão para vestir essa camisa. E aí eu só posso falar de orgulho de vocês, cara. Orgulho. Me emociono bastante de estar comandando um time desse que está surpreendendo, que era o meu jargão na mídia do Cariri, que o Barbalha iria surpreender na Fares Lopes. E está surpreendendo. Porém, não ganhamos nada ainda, falta pouco. Temos mais uma semana de trabalho para a gente buscar mais 3 pontos para efetivar nossa vaga na semifinal. Tá aí, né, o pessoal naquela agitação e, enfim, vibrando bastante com essa vitória. Aloysio, para você, por essas imagens aí, você que gosta de acompanhar o futebol, já acompanha aí nos últimos 6 anos, né, você acha que o Barbalha está surpreendendo a Taça Fares Lopes? E para você, o que é que demonstra
essa imagem aí do técnico junto com os jogadores, né, nesse clima aí, após essa vitória do Barbalha contra o Floresta? Primeiro que eu admiro demais esse jeito do Jorge Luiz de vibrar, né, de estar ali junto com o jogador, incentivando, dando força. É um treinador assim que, além das suas qualidades como técnico, né, ele também tem essa qualidade como ser humano, né, um cara que realmente dá o sangue no trabalho. E de fato, o Barbalha vem passando, como você destacou, por uma reestruturação. A equipe vinha com naqueles últimos anos com o Lúcio Barão à frente da equipe, né, que inclusive teve algumas conquistas sim, mas depois ficou aquela incógnita. E agora, com a saída do Barão, a nova diretoria, o que é que vai ser do Barbalha, o que é que vai acontecer na Raposa? E a gente está vendo o resultado desse trabalho, que até certo ponto foi um trabalho assim que começou escondido, né, meio caladinho ali na surdina. Não, já teve adversidade, porque o presidente que foi eleito, Djalma Adonis, faleceu, né? Teve aí, já tinha comorbidades, estava com problema renal, talvez até passasse por uma cirurgia de transplante de rins, acabou sendo acometido pelo Covid-19 e com complicações acabou falecendo precocemente, né? Um cara muito amigo, decente, um cidadão. Era um cara que não era do meio da bola, mas sempre patrocinou o Barbalha, sempre esteve ali apoiando as diretorias na época do Jorge e surpreendeu a todos quando saiu candidato, acabou vencendo e morreu. E aí vem o José Ayrton Coelho, o Lourão, como é conhecido na cidade, caiu no colo dele a presidência, né? E, enfim, iniciou esse trabalho aí de reestruturação do time. Ou seja, até nisso deixou uma interrogação maior ainda na cabeça do torcedor. É verdade, uma adversidade atrás da outra na equipe do Barbalha, mas está aí o resultado de um trabalho que está sendo feito pela nova diretoria e agora o Jorge Luiz chegando para comandar essa equipe. Já são 2 vitórias, inclusive a primeira contra o Ceará. O pessoal até diz, mas não é o Ceará que está na primeira divisão. Tudo bem, mas é um Ceará sub-20, são garotos que estão ali porque tem qualidade, né? O Jacaré, que saiu daqui, por exemplo, que já jogou no time profissional, no time principal, jogou Copa do Nordeste, chegou a fazer até dupla ali com o Clebão na Copa do Nordeste, passou por uma contusão, mas já é recuperado, está jogando aí. Verdade. Né? O Vitor Jacaré, que é daqui de Caririaçu, começou no Icasa, chegou aí para o Fortaleza, né? E agora está no Vozão. Ou seja, é uma equipe, lógico, não é a principal que está na Série A do Brasileiro, mas é uma equipe competitiva, tanto é que não levou nenhuma goleada. O Calcaia sofreu para vencer de 2-1, o Barbalha foi lá e venceu de 1-0. É um time que, enfim, está ali para a Taça Faridópolis, é um sub-23 forte que tem o time do Ceará. E outra coisa, os times que estão aí não tem nada a ver com isso, né? É verdade. Vai enfrentar o Ceará. Daqui a 10 anos vão dizer que venceu o Ceará. O Ceará, é a camisa do Vozão, né? A marca do Ceará que é forte e precisa dar resultado, né, Tony? Os jogadores estão aí para isso, até porque eles são avaliados constantemente e querem também uma vitrine. Para esses garotos do Sub-23 da equipe do Ceará, né? É uma grande vitrine a Fares Lopes, até porque eles podem despontar aí no cenário nacional através dessa competição. E para quem desdenhou do Barbalha na estreia sobre o Ceará, sobre o Sub-23, tá aí o Floresta, foi uma prova de fogo realmente grande e acabou vencendo o Barbalha Futebol Clube. Parabéns aí para a Raposa, para o Jorge, diretoria, comissão técnica, que está fazendo um trabalho bacana sim, lá na Raposa Caririense, 100% de aproveitamento e agora vai ficar de olho do jogo Crato e Ceará, né, no dia 10, para poder enfrentar o Azulão da Princesa no próximo sábado. Inclusive, a gente está vendo a possibilidade da gente transmitir o jogo aqui. Quero agradecer, a gente nem está fazendo tanto esse tipo de anúncio aqui no programa, no canal a gente vai até ampliar, porque, por exemplo, algumas pessoas reclamam quanto à questão das nossas transmissões. A gente tem que bancar todas as transmissões, né? Então a gente tem uma equipe de profissionais, a gente contrata uma equipe de profissionais para transmitir os jogos e há um gasto considerável por cada jogo. Né? Então, assim, nós não somos contratados pelos clubes. Os clubes acabam tendo esse contato com a federação, autorizando para que a gente transmita os jogos, mas a gente não é contratado pelos clubes. Então, cheguei até a dizer que quem quisesse apoiar poderia passar o Pix. A gente passou o nosso Pix aqui, que é inclusive o celular 88, DDD 88, né? Então, 99724-8778. E aí, quando foi esse fim de semana, eu estava olhando e algumas pessoas acabaram também fazendo Pix de 5, de 6 reais. E eu quero agradecer aqui a essas pessoas que são parceiras aqui, que estão acompanhando aqui o nosso canal, por terem feito esse Pix. E a gente está aqui, até porque é uma situação que a gente, se pudesse, nós gostaríamos de estar transmitindo todos os jogos.
né? Mas é o que eu estou dizendo, a gente precisa realmente de contratar toda uma equipe por jogo para ter essa questão da transmissão. Então a gente agradece demais e você que quer apoiar as nossas transmissões, o nosso trabalho aqui no canal, pode deixar aqui, pode fazer um Pix, está aqui na tela, tá certo? Olha a equipe como trabalha rápido, tá bom? Já está aqui na tela, tá bom? Pix por Replay com Tony Souza, é o celular 88-99724-8778, 88-99724-8778. Queria eu que nós tivéssemos Pix suficiente para dizer assim, vamos transmitir todos os jogos, tá certo? Mas é lógico que ajuda, né? A gente está sempre atrás de patrocinadores para que, até porque os empresários têm que ver com bons olhos. A gente sempre tem boas visualizações, muita gente, muito torcedor acompanha. E tem um detalhe, você não deve contar apenas por visualização. Por exemplo, o jogo do Icasa, quando, se eu não me engano, teve mais, estava 9 mil, quase 9 mil visualizações, se não me engano. Então você diz, foram 9 mil pessoas? Não. Eu recebi fotos de pessoas em bares, né? Estava algum bar com cerca de 30 a 40 pessoas assistindo a transmissão. E agradeço você que coloca o YouTube, Replay com Tony Souza, durante os jogos, para transmitir no seu bar, no seu estabelecimento comercial. E ali só conta uma visualização, né? Não conta 40 pessoas assistindo o jogo, não. Conta uma visualização, mas tem 40 pessoas, de 30 a 40 pessoas, em uma foto que eu vi de um bar, não sei se era no Crato, era aqui em Juazeiro, assistindo a transmissão. Então agradeço demais, a gente às vezes recebe fotos de pessoas dizendo, estou aqui, estou assistindo, estou em casa, estou com os amigos, enfim, muito obrigado. Então está aqui o Pix, quem quiser apoiar, quem quiser incentivar o nosso trabalho, fico muito grato, tá certo? Pode nos ajudar, a gente vai buscar também patrocinadores, nós queremos transmitir esse jogo entre Barbalha e Crato e sempre que a gente puder, tiver condição para isso, parceiros para isso, a gente vai sim estar transmitindo os jogos aqui dos nossos clubes, tá bom? Bom, deixa eu só aqui registrar rapidinho, cadê aqui, rapaz? Teve um rapaz aqui, o Eduardo Alves diz, Flávio Araújo é uma abençoada, Verdão na veia, deixa aqui o Eduardo o recado. Tá bom? Nosso querido Maguila aqui disse que momentos inesquecíveis aqui. Nós temos vários vídeos aqui no canal de momentos inesquecíveis, viu, gente? O Breno Alexandre aqui diz que está com saudades da região. Um abraço, Breno Alexandre. Está aqui sempre com a gente. O Marcel, com certeza, o nosso grande amigo Roberto Maguila é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogadores que a Barbalha já produziu. Grande abraço aqui, deixando para o Roberto Maguila. O Alisson disse que foi pênalti para o Barbalha. José Lilane também disse que foi pênalti para o Barbalha. O Francisco Glaudeilton diz pênalti claro a favor do Floresta, concordando também aqui com o Aloysio Vilar. Maria Vilar, no próximo jogo, contratar o Aloysio Vilar para juiz. Olha aí, Maria Vilar quem é? A minha mãe, a dona Assunção. Dona Maria está em casa assistindo, acompanhando a gente. Um abraço. Será que ele, como juiz, não é um ótimo repórter, hein, dona Assunção? Com certeza. Deve ser um ótimo repórter. Mas aqui está bem aqui como comentarista. O Gente Futebolista deixando boa noite. Marconi diz, Tony, eu quero ver esse Barbalha está bom mesmo quando jogar com o nosso Verdão do Cariri, que está com uma equipe muito boa. Parabéns pelo programa. Obrigado, Marcondes. Eu também quero ver o Barbalha enfrentando. O Icasa só enfrenta na próxima fase, né? Porque o Icasa está num grupo diferente do Barbalha. Estou doido para ver também Barbalha enfrentando o time do Icasa. O Felipe diz aqui, boa noite, Tony, um abraço. Serginho, grande Serginho, um abraço, meu querido. E o Plácido De Ângeles também aqui, deixando boa noite para a rapaziada, show de bola. E o Plácido, rapaz, eu vi o Plácido no Campo Grande, contra o Guarani. Que coisa estranha a gente vê o nosso querido Plácido contra... O Plácido, e aí? Cara, eu tô aqui, o Severo acabou levando o Plácido, tá o Marquinhos por lá também. Mas é uma galera tão identificada com o Leão do Mercado que eu achei muito estranho, confesso, em ver o Plácido lá de amarelo contra o Leão do Mercado. Faz parte do futebol, né, meu querido Plácido? Um abraço para você. Bom, vamos aqui para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Atenção você que acompanha sempre o Replay, se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram, tá? Tem Diego Palhinha ainda hoje aqui no programa. Nós vamos mostrar o Júnior Xuxa se encontrando com o Flávio Araújo, comissão técnica do Verdão. Júnior Xuxa que esteve aqui nesse fim de semana na região do Cariri, participou do Jogo das Estrelas. Você viu aí os gols com participação do Júnior Xuxa. Vamos trazer também aquele gol de 10 anos atrás.
hoje está completando 10 anos. Foi no dia 8 de novembro de 2011 e Casa 1, Guarani de Campinas 0, num jogo cheio de polêmica. E vamos mostrar também a goleada do Verdão para cima do Pacatuba. Foi um sapé caiaiá danado na Taça Fares Lopes e olha que podia ter sido mais, viu? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Conosco também Autoescola Juazeiro. Se você está querendo aprender a dirigir, você tem que procurar alguém que conheça do assunto. Por isso, recomendo para você Autoescola Juazeiro, Centro de Formação do Condutor Autoescola. E aí você tem aqui na tela agora o telefone da matriz, viu? 988864889. 988864889, tem matriz e filial Autoescola Juazeiro, e você pode ter todas as informações que você precisa no Instagram, @CFC_Autoescola Juazeiro, @CFC_Autoescola Juazeiro, tá aí na tela. Você vai ter informações, tá bom, de como você pode fazer o curso, informações também importantes para quem quer dirigir, enfim, para você tirar sua habilitação de moto, tirar sua habilitação de carro, A, B, C, D, enfim. Está querendo tirar a Carteira Nacional de Habilitação? O local certo está aí, ó, Autoescola Juazeiro, uma empresa competente aqui da nossa terra e que faz um trabalho belíssimo há anos, tá certo? E que está sempre tendo aprovação para a galera que está lá fazendo Autoescola Juazeiro e vai tirar a habilitação de primeira. Então, recomendo a você, quer dirigir, guiar uma moto, um carro, um caminhão, enfim, um ônibus, quer ser motorista? Então você tem que procurar quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro. Tá aqui o telefone, vou repetir, 98886-4889, Instagram, CFC_Autoescola Juazeiro. Vai lá e você tem várias informações importantes para você, tá ok? Bom, vamos falar do Verdão do Cariri? Vamos falar do time de casa, rapaz. O Verdão do Cariri que meteu um sapeca no Pacatuba grande. Olha a Crenilda aqui. Manda um abraço para a Crenilda Fernandes. Boa noite, Tony. Você fez falta na transmissão do jogo do Barbalha ontem. Tá ok, Crenilda. Vamos tentar estar no próximo jogo da Raposa lá, se Deus quiser, tá bom? Um abraço. Então, você quer ser parceiro do Replay com Tony Souza? Você pode entrar em contato conosco lá no Instagram. Tá certo? Tem um Instagram lá, você pode entrar em contato conosco, deixa a mensagem, você é empresário, comerciante, está querendo virar parceiro nas nossas transmissões, ou no programa, ou no nosso trabalho que é feito também no Instagram, entre em contato com a gente no PV. E se você quiser deixar o Pix, tá certo? É só você ir lá, o telefone celular, 88-99724-8778. A gente agradece demais pela sua parceria. Vanderlô Coimbra, show de bola, um abraço aqui no Aloísio. Leandro Santos diz, o desempenho do time do Barbalha mostra que se a equipe tivesse estrutura no estadual, o final não seria o rebaixamento, visto que grande parte dos atletas estavam no elenco do Cearense. É verdade, alguns jogadores que estão hoje estavam também no Campeonato Cearense
de futebol, bem lembrado pelo nosso querido Leandro Santos. Vamos mostrar o gol do time do Icasa. Olha, aguarda aí, segura aí, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar Icasa e Guarani de Campinas, 10 anos atrás, e Diego Palhinha participando do programa hoje. Segura aí, vamos mostrar primeiro o sapé caiaiá do Icasa, 4-0 em cima do time do Pacatuba, o reencontro de Flávio Araújo. 10 anos depois, o Flávio Araújo comandando oficialmente o Verdão do Cariri. Henrique, olha o Kaique, faz giro de corpo, passa no meio de 2. É Arisco, entra na área, vai tentar o cruzamento. Olha o Verdão, a bola sobra do pivô, chega lá, perdeu. Gustavo Henrique, a bola não saiu. Olha o Verdão ainda no ataque, cruzamento, chega o Juan, vem a defesa. Jader, cruzou, olha o Leandro Mendes. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Leandro Mendes é jogador que arrebenta, uma jogada de raça, de vontade, de disposição, e o jogador surpresa, na hora certa, no lugar certo. Leandro Mendes aproveitou uma bola que parecia perdida, o Jader acreditou, fez o cruzamento e o Leandro Mendes chegou com total liberdade, meteu a canhotinha e a bola foi cair no fundo da rede. Aberto o placar no estádio Mirandão e Alviverde. É do Verdão, é do Verdão. Agora o Icasa tem 1-0 pro Pacatuba. Jader na cobrança, movimentação na grande área. A bola viaja, olha o toque de cabeça! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Icasa! Juan é jogador que arrebenta, o típico centroavante, aquele que chega na área para marcar o gol. A bola foi lançada na área e ele de cabeça, com a autoridade de quem sabe o que está fazendo, cabeceou no fundo da rede. O Verdão amplia o placar aqui no estádio Mirandão. Juan é jogador que arrebenta. Icasa agora tem 2-0 pro Pacatuba. Quando o cara é ídolo, não é por acaso. E o Flávio Araújo é ídolo por tudo que fez no Verdão do Cariri, rei dos acessos, homem aonde passa, faz bons trabalhos e está começando uma nova trajetória aqui no Verdão do Cariri. Olha o Jader, cobra o escanteio, quem chega de cabeça! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Anderson Alagoano é jogador que arrebenta, é o zagueiro artilheiro. Ele já tinha tentado uma vez, não conseguiu, mas agora ele veio como um foguete, saiu de trás, subiu mais que todo mundo e numa cabeçada venenosa, sem chances para o goleiro Wesley. Bota a bola na rede, marca teu nome na história. Anderson Alagoano é jogador que arrebenta. Agora o Icasa tem 3-0 pro Pacatuba. Tentou ali o passe, não pegou legal. O Yuri botou a bola para a linha lateral. Não acreditou no lance ali o Christian. Valeu, um abraço para essa turma toda acompanhando aqui a gente. Olha o Jader! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Um golaço do lateral Jader, de longa distância, ele recebeu, olhou e fuzilou
no ângulo direito do goleiro Wesley. Balança a rede, balança a rede, balança a rede, Verdão. O Wesley ficou só na queda, porque o Jader é jogador que arrebenta. É goleada, pintou goleada, goleada do Verdão do Cariri, agora é 4. 4 pro time do Icasa, 0 pro Pacatuba. O Wesley pulou só para sair na foto mesmo, né, seu Wesley? Ô, Wesley. Mas só para você ver os 4 gols aqui, poderia ter sido mais, o Icasa foi extremamente intenso. O Aloysio estava lá, inclusive. Eu acho que as 3 bolas perigosas. O Mondragão estava só assistindo o jogo. Sentindo a brisinha da Chapada do Araripe lá no Mirandão. Todo freinho. Matando aí, a saudade. 3 bolas. Matando a saudade, que ele já jogou no Crato. Só tiveram 3 bolas que eu lembro que o Mondragão fez defesa. Eu acho que foi uma bola de escanteio, que acabou alguém cabeceando, e 2 cobranças de falta. O resto só deu Icasa. Ou eu estou falando besteira, Luiz? Teve algum lance lá que eu cochilei e não vi? Nada, você está falando só a verdade, viu, Tony? Deu Icasa do início ao fim. A equipe realmente começou num ritmo eletrizante e se tivesse continuado nesse ritmo no segundo tempo, cabia 5, 6, 7, sem dúvida alguma. O Icasa foi o senhor da partida, demonstrou com essa equipe comandada pelo Flávio Araújo que tem entrosamento, tem ritmo e vai chegar longe nessa Fares Lopes, viu? A gente até esperava mais do Pacatuba, né? A equipe venceu o Atlético Cearense no meio de semana por 2-1, foi até um resultado surpreendente para muita gente. Eu disse, não, Pacatuba vai dar um trabalho ao Icasa, vai criar algumas oportunidades. Não esboçou reação, não respondeu aos ataques, às ofensivas da equipe icasiana, que deitou e rolou, essa foi a grande verdade. Venceu e convenceu, como a gente costuma dizer, né, Tom? Com certeza. Até o Pacatuba enfrentou o Atlético Cearense. O Atlético Cearense tinha o Olávio voltando, que o Olávio estava em volta redonda, então ele não encerrou o Campeonato Brasileiro com o Atlético Cearense, aquela reta final, semifinal com o Campinense, ele não jogou. Então teve o Olávio voltando, inclusive marcou gols, né? Voltou já fazendo gols, mas a maior parte do time não era o time que estava disputando o Campeonato Brasileiro. Então a gente já vê que é um time bem diferente. Voltou o time normal, já começou vencendo neste fim de semana. Mas o Pacatuba realmente não, em nenhum momento demonstrou ser uma equipe que pudesse imprimir uma preocupação ao setor defensivo do time do Icasa. E o Icasa foi intenso. Em nenhum momento fez corpo mole, não teve negócio de cai-cai, fazer cera, de coisa alguma. Deu uma relaxada no segundo tempo, porque acaba mudando, queira ou não queira, o jogo começou 3 horas, é muita intensidade, é normal. Mas o Verdão realmente jogou para cima, goleou e poderia, concordo totalmente com o Aloysio, poderia ter feito 5, 6 ou até mais gols. Bom, depois do jogo a gente conversou com o Flávio Araújo, né? Falando inclusive sobre esse reencontro do Flávio Araújo em um jogo oficial com o Verdão do Cariri. Ele que a última vez que treinou em casa foi em 2010, né? E já pensou se tivesse a torcida nas arquibancadas? Seria bom demais, né? Vamos ver o que falou o Flávio Araújo. Flávio Araújo, reencontro seu com a torcida do Icasa, pena que não estava na arquibancada, mas o torcedor pôde ver o Flávio Araújo de volta no comando do Verdão. E nessa história, essa vitória maiúscula do time de Icasa aqui na Fares Lopes, hein, Flávio? É verdade, Tony. Fizemos um grande jogo, especialmente no primeiro tempo, né? Onde a equipe se impôs na posse de bola, se impôs na marcação, jogou verticalmente. Chegamos a fazer 3-0 e já garantindo o resultado do jogo, né? No segundo tempo mudamos a postura, a equipe foi mais para administrar, para segurar o resultado e conseguimos. Passamos alguns sustos, isso é um fato, né? Mas conseguimos segurar e no final do jogo chegamos ao 4º gol. Foi uma vitória importantíssima porque nós enfrentamos o líder, né, do nosso grupo, que era o Pacatuba. E agora a liderança é nossa. Agora, lógico, essa vitória foi excelente, estrear com um placar de 4-0 sempre é muito bom. Mas agora a manutenção dos pés no chão, continuar no trabalho forte, que quarta-feira temos um grande clássico do interior do estado, né, entre Guarani, Sobral e Icasa. E como é voltar a comandar o Verdão aqui na beira do campo, depois de tanto tempo, hein, Flávio? Tony, muito emocionado, eu vou te dizer por quê, porque fazia exatamente 11 anos, ó, Tony, que eu dirigi pela última vez o Icasa. Eu, o Hélio, o Pedro e o Zinho foram 20 de novembro de 2010, na 37ª rodada, Icasa 2, Curitiba 2, foi meu último jogo. E praticamente 11 anos depois, né, que hoje é 6 de novembro, a gente volta a comandar o Icasa. Eu estou muito feliz pelo resultado, muito feliz por ter voltado ao Verdão depois de 11 anos. Agora é agradecer a Deus e depois comemorar um pouquinho. Rapaz, Flávio Araújo, parabéns pelo trabalho. Como é que está sendo, Aloysio, para você que está sendo setorista do Icasa agora, 6 anos trabalhando no rádio esportivo,
E como é que você está vendo esse trabalho sendo comandado pelo Flávio Araújo? E uma estreia dessa aí é para começar, enfim, tira qualquer tipo de ansiedade do torcedor. E o torcedor já está dizendo, o Icasa vai brigar pelo título. Primeiro que eu não conhecia o Flávio, né, ainda. Ano passado ele esteve aqui, foi contratado pelo Icasa para aquele cearense da Série B em 2020. Acabou não ficando por conta da pandemia. E agora ele veio, já indicou 14 atletas, né, que estão aí. Infelizmente, 3 ainda não tinham condições no último sábado, 2 machucados e 1 que ainda não tinha caído no bid, mas o Flávio mostra que não vem para brincadeira, não monta time bobo. A média de idade desse time do Icasa, inclusive, é de 30 anos, um time muito experiente. Vários estavam com ele lá no Oeirense, equipe da 2ª divisão do Piauí, inclusive ele foi campeão piauiense da 2ª divisão. O Luan, inclusive, que fez gol, foi artilheiro da 2ª divisão. 7 gols lá no Piauí. O Leandro Mendes também, que fez o primeiro gol, estava lá na equipe do Oeirense. E aí tivemos o Jader também, né, que fez esse golaço que você pôde acompanhar aí, o 4º gol do Icasa. Estava também na equipe do Oeirense, mais uma indicação do Flávio. Enfim, é uma equipe que tem tudo para ir longe no campeonato. Agora é não deixar a empolgação falar mais alto que tudo, né? Porque quarta-feira já tem o Guarani de Sobral, não tem muito tempo para comemorar, né? Porque no meio de semana já tem jogo, sábado já tem um Atlético Cearense também. É um ritmo muito intenso essa Fares Lopes. O Flávio com certeza tem consciência disso e está preparando a equipe muito bem para os próximos compromissos, Tony. Realmente vai ser jogo difícil contra o Guarani de Sobral, lá no Junco, né? Lá em Sobral. Vai ser um jogo realmente muito difícil para o Verdão do Cariri e é importante manter o foco. E como a gente sabe, quem conhece o Flávio, ele realmente tem um time sempre muito concentrado, muito intenso, um time realmente focado e a gente não pode esperar outra coisa. Acho que desse time que estreou contra o Pacatuba, acho que só o Júnior Goiaba, que não foi indicação do Flávio, já estava treinando com o Marcos Vinícius, né? Que inclusive deixou uma boa impressão o Júnior Goiaba, gostei muito. O Júnior Goiaba foi uma indicação do técnico do Sub-20, Marcos Vinícius, ex-atleta inclusive, ex-jogador do Verdão do Cariri, veio do Sergipe, está tendo essa oportunidade, o Flávio já optou por começar o jogo com ele. O Eliel também, Tony, começou o jogo, mas não era a primeira opção do Flávio. No meio, era o Natan, que era o meio de ofício, de fato, que foi indicação do Flávio. O Natan teve uma lesão na coxa esquerda, no fêmur, né, no reto femoral, falando melhor. Fala aí, doutor Aloysio Vilar. Informações do próprio fisioterapeuta da equipe do Icasa, mas ele já está recuperado, vai para Sobral, não vai começar jogando porque não está 100%, mas quem sabe durante a partida o Natan não possa entrar, né? Mas teve essa alteração sim também no meio campo, que foi a entrada do Eliel no jogo de sábado. E convenhamos, teve bem, o Eliel se portou muito bem, ou seja, se a opção está desse jeito, a gente já fica com expectativa de que o titular vai ser melhor, né, porque jogou muito bem realmente. O Eliel que esteve no Cearense, né, pela equipe do Icasa, né, o Flávio já vinha acompanhando o trabalho dele e indicou, mas ele só fez voltar, né, para o Icasa, já estava aqui no Cearense, voltou para Fares Lopes. E acaba se destacando, quando você tem uma equipe melhor, você acaba tendo um destaque maior. Com certeza. E aí é realmente uma equipe muito boa. Depois do jogo, o Júnior Xuxa veio para o Cariri para disputar o jogo das estrelas lá do Hospital São Vicente, em Barbalha, da campanha Novembro Azul. Mas o homem veio para cá e esqueceu da chuteira em São Caetano. Aí tem que jogar, né? Pediu para o Rogério, que é o volante lá do Verdão, amigo dele, e ele acabou indo para o Mirandão para pegar a chuteira. E a gente registrou no momento que ele estava lá conversando com a comissão técnica do Verdão do Cariri. Olha aí, ele chega lá, encontra o Hélio Pinheiro, faz uma resenhazinha ali, brincou com o Hélio Pinheiro, aí depois foi ali conversar, estava aí o Pedro Henrique, o Flávio Araújo, né, enfim, a comissão técnica por ali, o Zinho Pinheiro, acabou encontrando, o Bozó também estreou, viu, no sábado, viu, o Bozó voltou aí para o Verdão do Cariri, enfim, teve aquele momento bacana lá com o Júnior Xuxa e a comissão técnica. Detalhe, o Kleber lavou também por aí. Enquanto eles estavam nesse momento ali, a torcida que estava lá de fora do Mirandão, o portão ficou aberto, que é essa parte da administração, o pessoal que está nas cabines, enfim, e da administração do estádio. E o portão aberto, e a galera acabou vendo o Júnior Xuxa. E aí, quando a galera viu o Júnior Xuxa, meu amigo, acho que a galera se viu ali na geral do Romeirão. E aconteceu isso aí, olha só.
Era um grupo pequeno, mas representou bem a torcida do Verdão do Cariri. A galera fez logo a festa quando viu o Júnior Xuxa. Eu confesso que acabei saindo, a gente estava correndo para Barbalha, que a gente foi fazer o jogo das estrelas, e não vi depois o encontro aí com o torcedor. Mas a gente conversou muito com o Júnior Xuxa e você vai ver o Júnior Xuxa aqui no programa Replay, mas aí isso eu falo depois, porque a gente vai recordar agora o jogo entre Icasa e Guarani de Campinas, dia 8 de novembro de 2011, Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Icasa estava na zona do rebaixamento, tinha que vencer para poder sair da zona, polêmica grande, o Marcelo Pitol tinha sido sacado do time, acho que uns 2 jogos antes, para o Carlos Luna assumir, e nesse jogo o Arnaldo Lira, que era o técnico, tirou o Júnior Xuxa para botar como titular o Diego Palhinha. Estava lá no Brinco de Ouro, inclusive, acompanhando esse jogo. E no segundo tempo, entrou o Júnior Xuxa e aí acabou fazendo ali aquela dupla de meia de ligação ao lado do Diego Palhinha. E aconteceu isso aí, ó. Veja só esse gol. Se manda para o ataque Luiz Henrique. Parte o zagueiro. Toca para o Osmar. Levantamento, bola para a área. Sobe ali o Júnior Xuxa, arrumou para o Diego Palhinha, lindo lance! Gol! É de Diego Palhinha, é do Icasa. E se um ponto era bom, 3 pontos então são espetaculares. O time do Icasa veio, a bola arrumada pelo Júnior Xuxa, o Diego Palhinha fez uma jogadaça em cima da marcação. Olha de novo. Cruzamento, Júnior Xuxa escora, o Diego Palhinha limpa o Everton Páscoa e bate no canto esquerdo. Carlos Luna vibra muito, comemora, explode o goleiro do time do Icasa, que vai vencendo um jogo importantíssimo. É, meu amigo, foi jogão aí, viu? Isso aí deu uma polêmica. Eu acho que eu fiz a entrevista mais polêmica da história do Rádio Esportivo do Cariri, porque, com modéstia à parte, lógico, porque eu fui bem depois do jogo, fui tranquilo entrevistar o técnico Arnaldo Lira. O Arnaldo Lira soltou cobras e lagartos e, enfim, atirou para todo canto, entregou o cargo, foi uma resenha. Os bastidores do Icasa naquela época eram carregados. Não foi por acaso que o Icasa caiu em 2011, porque o time do Icasa era um time bom e, se não me engano, caiu com 47 pontos. Foi 46 ou foi 47 pontos, que nos outros anos ninguém caía com essa pontuação e o Icasa acabou caindo. Pareceu até castigo, realmente. Mas, enfim, foi um momento importante. O Icasa venceu esse jogo, saiu da zona do rebaixamento, deu um alívio grande. E o Júnior Xuxa, que acabou não sendo titular nesse jogo, entrou e contribuiu também, porque ele deu assistência, né? Ou seja, era melhor ter ali o Júnior Xuxa e o Diego Palhinha, né? Mas na época o Lira só botava o Diego Palhinha, sacou nesse jogo aí e aí o Xuxa não teve mais chance com o Arnaldo Lira. O fato é que nós conversamos com o Diego Palhinha, conversamos com ele hoje e ele acabou aí mandando um vídeo participando com a gente, falando sobre esse gol que para ele também tem um fator sentimental e você vai entender por que agora. Tony, tudo bem? Boa tarde. Quem está falando é Diego Palhinha. Prazer em estar falando com vocês aí, todos vocês, né, aqueles que estão participando do programa neste momento, para falar um pouco daquele gol ali no Icasa, em 2011, onde eu pude fazer parte desse grupo maravilhoso. Infelizmente a semana não foi muito boa, né, naquele momento, mas no jogo em si deu certo. A gente conseguiu ganhar de 1-0 o jogo do Guarani em Campinas, dentro da casa deles, onde eu pude fazer parte do Icasa, um clube que tem uma história muito grande. Infelizmente hoje não vive um momento muito bom. Agora, se eu não me engano, em 2022 tem uma Série D e tem esse Campeonato Cearense pela frente. Está voltando a ser o Icasa novamente. Torço muito pelo Icasa, para o Icasa voltar nessa situação que ele sempre nunca deveria ter saído, que é uma Série B, pelo menos aí para essa torcida maravilhosa, onde eu tenho muitos amigos aí ainda em Juazeiro do Norte, uma cidade onde nós fizemos muitos amigos, eu e minha esposa, minha filha.
Pretendo voltar um dia aí para visitá-los. E vamos falar um pouquinho daquele gol, né? Um gol onde eu pude sair jogando ali naquele momento como titular. E o Luiz Henrique, ele, naquele momento, ele puxa o zagueiro, né? Ele puxa o contra-ataque, se não me engano, ele dá um drible, não sei se é num volante ou num lateral ali, onde ele consegue dar o drible para dentro e toca no Osmar. E ele vai diretamente para a área, aquilo que era sempre pedido nos treinamentos, que ele tocasse a bola e corresse direto para a área para poder estar finalizando. Naquele momento eu estava no lugar certo, na hora certa, onde o Romário ele sempre gostou de ficar, né, que é um lugar estratégico para poder fazer os gols, e o Osmar com um cruzamento espetacular ali, onde pude botar a bola na cabeça do Júnior Xuxa, que acabou entrando e dando passe do gol para mim. Um baita do jogador, né, um meia com muita qualidade. Ele deu o toque de cabeça de primeira, eu consegui dominar e dar um drible de salão e fazer esse gol para que a torcida do Icasa pudesse comemorar juntamente comigo ali. Naquele momento onde minha filha fazia 1 ano de idade, eu pude comemorar aquele gol e cantar um parabéns para ela. E foi isso que aconteceu, Tony. Gratidão por esse clube, estou aqui na torcida por esse clube ainda. Espero que o Icasa volte onde não deveria ter saído. Grande Diego Palhinha, rapaz. Teve bom momento com a camisa do Verdão do Cariri. O Diego Palhinha, que este ano chegou a jogar aqui o Campeonato Cearense pelo Pacajus, a primeira fase, né, antes daquela bronca toda da paralisação do campeonato. O Diego Palhinha chegou a vestir a camisa do Pacajus, também foi para o Central de Caruaru, depois saiu do Pacajus, foi para o Central de Caruaru e agora estava do Democrata de Sete Lagoas. E ele, inclusive, me dizendo que pode vir para o futebol do Nordeste, mas os empresários dele estão vendo a situação, ele não sabe ainda, mas pode voltar para o Nordeste. Nosso querido Diego Palhinha teve grande momento aí no Verdão do Cariri, e nesse jogo foi decisivo, acabou fazendo gol, como ele disse, um drible de futsal, né? Puxou a bola e fez um lindo gol que garantiu a vitória do Verdão do Cariri, esse jogo que está fazendo hoje, né? Hoje é dia 8, não é isso? É dia 8, então pronto, está fazendo hoje 10 anos, esse jogo foi dia 8 de novembro de 2011, e a filhinha dele, se não me engano, a Aline, completou aniversário ontem, acho que ela é do dia 7, um dia antes do jogo, ela fez 1 aninho, está agora aí fazendo, né, ou seja, 10 aninhos, aliás, 11 anos, né, ela estava fazendo 1 ano, então são 11 aninhos da Aline, um beijão para a Aline, para o Diego Palhinha, a família toda aí, obrigado aí pelo carinho. Quero você aqui, viu, Diego Palhinha, para falar um pouquinho sobre a sua carreira e os momentos que você viveu no Verdão do Cariri. O nosso querido Aloysio Vilar era novinho, era galetinho aí nesse tempo, hein? 15 anos, nem sonhava em trabalhar com isso ainda, era só um admirador mesmo. Fui despertar esse desejo por comunicação bem depois. Acompanhava as notícias pela TV, né, pelo rádio, de longe, assim, ainda não lá dentro do gramado, ainda não tão fortemente, né? Mas que bom ver isso, é sempre bom você ter o conhecimento também do passado, né? Saber do passado de glórias do Icasa, que infelizmente eu não vivi, né, Tony? Como repórter, eu não vivenciei esse Icasa na Série B, Série C, não peguei, infelizmente. Quando comecei no rádio, o Icasa já estava na 4ª divisão do futebol brasileiro. Uma pena, né? Espero, quem sabe, um dia alcançar, né, o Icasa nessas divisões nacionais, indo bem, com vitórias, que eu quero ver essa torcida também fazendo a festa. Ah, meu amigo. E agora na Arena Rumeirão, né? Coisa vai ser diferente, bem bacana, mas você vai gostar. Tomara que você consiga ver essa ascensão do Verdão do Cariri. Já vai ver numa competição nacional ano que vem, né? Tem a Série D do Brasileiro. Então, vai ter a Série D do Brasileiro, tem o Campeonato Cearense da Primeira Divisão. Quem sabe aí leva a Taça Fares Lopes, tem Copa do Brasil, será? Já pensou? Queria muito que o time do Cariri ficasse com essa vaga da Copa do Brasil. Seria bacana demais, já que a gente vai ter 2 equipes ano que vem na competição nacional, né? O Crato e o Icasa na Série D. Enfim, tomara que a gente possa ter bons momentos e desejo muito que você consiga ver, Aloysio. Mas faça o seguinte, você depois aqui, entra aqui no canal, você vai resgatar aí bons momentos, que tem muita coisa boa aqui do Verdão do Cariri no nosso canal no YouTube, tá bom? Aloysio, quero agradecer a você aqui no finalzinho do programa, agradecer pela sua vinda aqui. O convite está sempre aqui aberto para que você possa participar com a gente. Agradecer o pessoal da Rádio Vale FM aqui, que acabou aí aceitando o nosso querido Aloysio participar aqui do programa conosco,
né? E eu sempre achei você, Aloysio, um dos grandes talentos dessa nova geração. E eu venho acompanhando o seu trabalho desde lá atrás, você estava na Educadora, não lembro você na Verde Vale, mas já acompanhava você desde quando você estava na Rádio Educadora, fazendo esporte, e sempre chamou a atenção positivamente o seu trabalho. Então, que Deus lhe abençoe na caminhada, que você consiga a sua trajetória, muito sucesso, e o espaço aqui está sempre aberto para você voltar outra vez, tá bom, meu querido? Quem sabe participar com a gente aí numa jornada, do dia tá de folga aí do timaço, participar aqui com a gente aqui, não precisa ser o jogo de casa não, é para outro jogo, participa com a gente aqui, tá bom? Amém, Tony, eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrado, agradeço também pelas palavras e dizer que a gente está aí sempre para aprender, né? Sempre é um constante aprendizado e eu estou aí nessa trajetória, se Deus quiser ainda vou evoluir bastante. E o convite está aceito, viu, Tony? Quando quiser, estamos aí para participar, para contribuir com a nossa participação. Tá ok. Já viu como tem uma voz bacana, bonita, né? Você pode ouvir da Sons um SAT, de meio-dia às 2 da tarde, de segunda a sexta. Jornal Grande Cariri. Grande Cariri, Jornal Grande Cariri, e sempre de 6 às 7 da noite, no Timaço da Vale, também de segunda a sexta, dando as notícias do Verdão do Cariri. Tem alguma notícia boa aí, quente, de última hora, do Icasa? Bem, caiu mais um jogador no bid, né? O último indicado pelo Flávio Araújo, o zagueiro Marcelo, viu? Ele caiu no bid hoje à tarde, ele vem lá de Alagoas, viu, Tony? Tem 26 anos e é um jogador que deve ser utilizado pelo Flávio durante essa competição e teve uma baixa, infelizmente, o time hoje, né? O nigeriano Joseph, que é mais conhecido como Nigéria mesmo, lateral direito, acabou se desligando da equipe do Icasa, vai para Sergipe. Ele percebeu que ali não teria muitas oportunidades, né? Segundo ele, então vai ver a esposa que está lá em Sergipe, filha, enfim, vai voltar para a família. Quem sabe no Campeonato Cearense ele não volta para o Verdão, né? A Nigéria pegou o beco, rapaz, só porque estava no banquinho. Pois é, ele não chegou a nem entrar, né? Não, só disputou um amistoso mesmo, ainda na pré-temporada. E eu gostei dele no amistoso, não foi amistoso contra o Crato? Isso, contra o Crato. Eu gostei, ele e o Índio, os dois laterais, apoiavam bastante, gostei até achei que o Nigéria era da base, você me disse que ele tinha 30 anos. Não, eu pensava que ele tinha uns 18. Eu vendo de longe, não tive contato com ele. Já é bem experiente. O Nigéria, infelizmente, né? Vai deixar a equipe do Icasa, mas tem bons atletas por lá para fazer essa função, né? O Índio, que você citou, lateral esquerdo, também deve cair no bid nos próximos dias, ainda não está relacionado para esse jogo de quarta-feira, mas quem sabe, né? Na próxima partida do Icasa aqui no Cariri, ele já não possa estar à disposição. É verdade. Vamos torcer. Obrigado, meu querido Aloysio. Bom, só lembrar você aqui, rapidinho aqui, o Edson Alves, deixando boa noite. Tamo junto em casa, campeão da Fares Lopes, rumo à Copa do Brasil 2022. O Matheus diz, por que Carlinhos não está jogando cearense com o Campo Grande? O Carlinhos que é um atacante, né? Boa pergunta, não sei, viu, Matheus Alves? Mas fico te devendo essa resposta. Acompanhe a gente no Instagram, que a gente depois vou perguntar aqui o Severo e o Soares, depois a gente deixa lá no Instagram para você, para responder rápido para você, sem esperar para a próxima semana, tá bom, meu querido Matheus? O César Santana tá igual como o meu amigo Erivelto Gonçalves, está sendo igual o setorista, botou 2-1 Chape do Flamengo, 2-2, já botou o empate aqui. Um abraço pro meu amigo Cezinha. Olha, gente, só para destacar aqui para você, segunda-feira que vem, sabe quem é o nosso convidado especial? Júnior Xuxa. Júnior Xuxa vai participar do programa Replay, falar sobre a carreira dele e falar também sobre o Verdão do Cariri. Vamos levantar vários temas aqui com o Júnior Xuxa, tá certo? Falar sobre polêmica com o Arnaldo Lira em 2011, melhor momento dele no Verdão do Cariri, a vida dele também, ele foi jogar na Arábia Saudita, começo de carreira no futebol pernambucano, indo para Santa Cruz, América de Natal, ABC, enfim. Vamos fazer destrinchar aqui os desafetos que o Flávio Xuxa teve na carreira, os amigos. O bom do Flávio Xuxa é que ele é igual aquele jogador que tinha na década de 80, início de 90, né? Ele não tem papa na língua, não tem negócio de fazer miguezinho, não. Ele fala mesmo. Então, segunda-feira, Júnior Xuxa, presença confirmada aqui no programa Replay, aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram. Agradecer a você que está aqui com a gente, a parceria do site Miséria e também da galera da rádio Torcida K. A qualquer momento a gente volta aqui no YouTube ou no Instagram e na próxima segunda-feira tem programa Replay começando a partir das 7h30 da noite. Obrigado ao Guto Vital aqui nos bastidores, ao lado do Kleber Ferreira, nosso querido Aloysio Vilar aqui, convidado especial. Uma semana abençoada. Que Deus abençoe a você. Tchau, tchau.